Olá pessoal, amigos da sala de leitura da Escola Reverendo Ovídio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Auro e nesse vídeo nós vamos falar um pouco dos autores modernistas que a gente tem aqui no nosso acervo da sala de leitura. E depois a gente vai explicar um pouquinho o que foi esse movimento modernista e contextualizar esses autores. Então eu queria mostrar aqui para vocês um autor da primeira fase do modernismo, Mário de Andrade, Os Filhos da Cidadania, e o seu clássico Macunaíma. Depois a gente tem, da segunda fase do modernismo, Raquel de Queiroz. Tem um outro aqui bacana da Raquel de Queiroz, O 15, do qual nós já falamos aqui um pouco sobre ele. Graciliano Ramos, Vidas Secas e São Bernardo. Depois a gente tem José Lins do Rego, Mário Quintana na poesia, Vinícius de Moraes na poesia e Carlos Drummond de Andrade na poesia. Então, espero que... e mais um aqui do Mário de Andrade. Espero que vocês curtam esse vídeo e entendam um pouco melhor o que foi o modernismo. Então, contextualizando os livros que a gente tem aqui na sala de leitura, a gente poderia dizer que o modernismo na literatura brasileira, em especial a geração de 30, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, a primeira fase, ou fase heróica, vai de 1922 a 1930, tendo como principal ponto nesse momento a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Os principais expoentes dessa fase são Mário de Andrade, 1893 a 1945, onde ele escreveu Pauliceia Desvairada, de 1922, uma coleção de contos, e Macunaíma, de 1928, que é o marco inicial considerado o marco inicial do modernismo no Brasil. Depois a gente tem Oswald de Andrade, de 1890 a 1954, com o Manifesto Antropófago, de 1928, O Rei da Vela, de 1933, Os Condenados, uma trilogia de 1922 a 1934. Manuel Bandeira, 1886 a 1968, com o livro Libertinagem, de 1930. Essa segunda fase modernista, a qual a gente tem um pouco mais de livros aqui, também conhecida como regionalista, ela vai de 1930 a 1945. Quais são as principais características desse período? Uma influência do realismo romântico, um nacionalismo, universalismo e um regionalismo, uma realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, uma influência da psicanálise de Freud na dramaticidade dos personagens dos textos e uma temática cotidiana e uma linguagem coloquial. Bom, quem são os principais personagens ou escritores desse período? Nós temos Graciliano Ramos, que a gente tem o livro aqui, de 1892 a 1953, com o livro São Bernardo, de 1934, Caetés, de 1933, Vidas Secas, de 1938. Depois, nós temos José Lins do Rego, 1901 a 1957, com Menino do Engenho, de 1932, e Fogo Morto, de 1943. Temos ainda José Américo de Almeida, 1887 a 1980, com Coiteiros, de 1935, e A Bagaceira, de 1938. Depois a gente tem Raquel de Queiroz, 1910 a 2003, com o 15, de 1930, e As Três Marias, de 1939. E depois, Jorge Amado, um dos mais importantes escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente, de 1912 a 2001, com O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1933, Suor, de 1934, Jubiabá, de 1935, Mar Morto, de 1936, e Capitães de Areia, um clássico da literatura brasileira, de 1937.
E por último, se deslocando do eixo do Nordeste para o sul do Brasil, temos Érico Veríssimo, de 1905 a 1975, com Clarissa, de 1933, Um Lugar ao Sol, de 1936, Aventuras de Tibiquera, um clássico da literatura infanto-juvenil, de 1937, Olhai os Lírios do Campo, de 1938, O Tempo e o Vento, em 7 volumes, tendo iniciado em 1949. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, leiam os livros e curtam bastante esse vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.